O Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 17. A palavra de Deus. Amém. Vamos ler o texto sagrado do Evangelho escrito por João 1,17, diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos repetir? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi de Cristo. Poder sentar. Glória a Deus. Deus é bom. Glória a Deus. Amados, estamos falando sobre a graça. Essa palavra graça, na nossa linguagem portuguesa, do português, em nossa língua portuguesa, ela é uma palavra bem engraçada, que está se referindo a alguém que sorri. Mas trazendo ela para a linguagem bíblica, nós temos realmente motivo para sorrir. Por quê? Porque a graça, ela é, na linguagem grega, traduzida para o português, quer dizer que ela é um favor que o homem não merece. Então, é Deus se compadecendo do homem, é Deus tendo misericórdia do homem e dando algo a ele, não pelo seu merecimento, não porque ele é bonito, ou porque ele tem uma boa linguagem, ou porque ele tem um status elevado, porque ele tem dinheiro, não pelos seus méritos. Esta graça, ela é dada por graça mesmo. É um favor que a gente não merece. Ou seja, ele está fazendo um favor de nos dar. Porque está escrito na carta aos Romanos, capítulo 8, e versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, sobre nós pesava uma condenação. Nós estávamos condenados e não tinha nada que nós pudéssemos fazer para escapar ou para livrar dessa condenação. E não havia, nós iríamos para o inferno mesmo. Mas Deus, que é poderoso, que é riquíssimo, que é super poderoso, que é soberano, que está sobre todas as coisas, Ele poderia também ter deixado que a gente tudo se perdesse, servisse de combustível para queimar no fogo do inferno, porque é o que o nosso pecado nos oferece, e começar tudo de novo, criar tudo de novo. Ele poderia fazer isso sendo Deus, começar tudo de novo, mas não. Ele olhou para nós e achou graça em nós e disse: eu vou investir na raça humana, eu vou investir naquele povo. Ou seja, Deus, Ele disse do céu: eu vou investir em você, eu vou investir em você, eu vou investir em você, eu confio em você, eu confio em você, eu confio em você. Eu sei que depois que você ouvir a minha palavra, depois que você ouvir quem eu sou, depois que você me conhecer, eu sei que você vai ser fiel a mim, eu sei que você não vai me negar, eu sei que você vai perseverar, eu sei que você vai ser fiel até a morte. Glória a Deus, aleluia. É como se Deus estivesse falando assim para a gente. Ele estava dizendo: olha, eu sei que tu és pai, eu sei que tu és um pecador, eu sei que você não consegue viver sem errar, mas eu acredito, eu confio, eu vou investir, eu vou mandar o meu filho, olha, eu te amo
que entregar o meu filho para morrer no teu lugar. Vê que graça. Vê que amor. Vê, a gente merece isso. Nós que somos pecadores jamais daríamos o nosso filho para morrer por ninguém. E Ele deu o seu filho para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós não éramos santos. Nós éramos pecadores. Diz a palavra de Deus que nós ainda éramos inimigos de Deus quando Ele entregou o seu filho para morrer por nós. Deus! Ele amou mais a mim e a você do que seu próprio filho. Deus, Ele sacrificou, Ele matou o seu filho por mim e por ti. Então veja que graça, veja que amor que ninguém pode explicar, um amor que ninguém tem, que ninguém entende, porque até hoje não entendi o amor de Deus. Porque se eu entendesse, Ele não era Deus. O amor de Deus é inexplicável. Por isso que o próprio Jesus, falando para Nicodemos, ele não encontrou o nome. Simplesmente ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, amados, a gente vê que esta graça é um favor, é um privilégio maravilhoso que Deus nos deu. E nós não podemos negligenciar essa graça. Não podemos. Não podemos voltar atrás desse presente que a gente recebeu. Então, amados, o texto que nós lemos, que está no Evangelho escrito por João, é João, o evangelista, escreveu um testemunho de João o Batista. Então João, o evangelista, escreveu esse testemunho de João o Batista. E João o evangelista escreveu dizendo que João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. 16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João estava testificando, ele estava dizendo que a lei foi dada por Moisés. E o que a gente precisa entender é uma coisa: que a lei, ela não salva. A lei, ela não salvava ninguém. A lei foi dada para que o homem alcançasse o conhecimento do pecado. A lei foi dada para que o homem conhecesse o pecado. A lei foi dada ao homem para que o homem entendesse que as consequências do seu erro lhe traria também o mal, lhe traria a morte. Então o homem entendeu pela lei de Moisés, que dizia que é olho por olho e dente por dente. Se alguém desse um murro no meu olho, essa pessoa teria que ser pego para levar um murro no olho também. Se alguém quebrasse um dente meu com um murro, essa pessoa teria que ser pego, levado para a porta da cidade, ser apresentado diante dos anciãos, e essa pessoa teria que pagar com o mesmo preço, ou seja, um murro na boca. Era olho por olho e dente por dente. Então a lei não salvava, porque o mesmo mal que alguém me fazia, eu teria que fazer a pessoa também. Então não salvava. A lei também não purificava. A lei só servia para mostrar ao homem que o seu pecado lhe traria uma dor, lhe traria uma consequência. A lei servia para mostrar que o pecado do homem trazia uma consequência. E a lei veio mostrar também que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Quem matasse deveria morrer. Então a gente vê que ele diz: porque a lei foi dada por Moisés. Homem, Moisés é homem. Foi pai também. Aí agora vê o que? A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo.
O que eu gosto de dizer assim, a graça é verdade, ele está falando, graça a favor que o homem não merece. Presente, dádiva. E a verdade, ou seja, na lei, por mais correta que era a lei, porque ele estava dizendo que ela é uma lei, a verdade não podia prevalecer. Por quê? Na lei dizia, não darás falso testemunho. Por que a lei dizia isso? Porque tinha muitas pessoas que morreram porque outros testemunharam falsamente. Então a verdade não imperava na lei, mesmo a lei sendo de Deus. Mas quando veio a graça veio também seguida da verdade, de maneira tal que a graça, que é o favor que a gente não merece, que a gente recebeu, veio seguida da verdade, de tal maneira que o Senhor disse, agora, na lei, para um homem ser condenado por adulterar, tem que ter 3 testemunhas. Mas agora na graça, para um homem ser condenado por adulterar, só basta olhar para uma mulher e em seu coração e desejar ela, já adulterou. Já está em pecado. E se está em pecado, já está condenado à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é... Aí é que entra o quê? O dom gratuito de Deus. Porque na lei ele teria que morrer. Não tinha como voltar atrás. Lei é lei. Mas na graça, Deus nos dá uma chance de voltar atrás de nosso Deus. Ô glória! É porque o glória a Deus! Aleluia! A gente já errou. Olha, irmão, hoje, só hoje, a gente já errou o suficiente para ir para o inferno 5 vezes. Mas quando a gente chegou aqui e se ajoelhou, reconheceu o nosso dia que a gente passou, pediu perdão a Ele, a graça veio e o sangue nos purificou. Glória a Deus! E por isso nós podemos dizer que somos livres, somos lavados, somos remidos, somos purificados pelo poder da palavra, pelo poder do sangue e pelo presente que é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, irmão, quem éramos nós? Quem era a gente? Hoje eu estava dizendo para uma pessoa que disse assim, eu cuido do meu marido para que ele permaneça no Evangelho. Se cuide dele, porque o homem mais feio do mundo é o homem afastado de Deus. Ele é um bicho. Ele é um bicho. Ele é semelhante a um porco e a um cachorro. O homem afastado de Deus. Quem diz isso é feio. Ele diz que, cumprindo-se um antigo provérbio que dizia que a porta lavada voltou ao espojador de lama e o cão ao seu vômito. O homem que se afasta de Deus, o homem que trai o seu Deus, a imagem dele diante de Deus e dos céus é semelhante à imagem de um cão e de um porco. Mas graças a Deus, que nesta noite a graça de Deus está vindo sobre nós. Glória a Deus, aleluia! Para que a gente possa agradecer a Ele aleluia, por essa dádiva tão maravilhosa que Ele nos concedeu. Amados, a gente vê aqui a graça e a verdade que eram por Jesus Cristo. Quando a Bíblia também fala Jesus, o Cristo, ele está falando de Jesus, que é o Salvador, e está falando do Cristo, que é a promessa do Antigo Testamento, que haveria de vir o Messias, haveria de vir o Salvador, haveria de vir um Redentor, um homem que viria, que nasceria da descendência de Davi, que seria o sucessor do trono de Davi e que reinaria eternamente. E esse homem é Jesus, o Cristo. Glória a Deus, aleluia! Ele já veio, irmão. Enquanto muitos estão esperando ele lá em Israel, estão esperando ele lá, vir pela primeira vez, a gente já está esperando ele voltar pela segunda. Glória a Deus! Ele já veio. Aleluia. Ele já veio. A porta formosa lá, que tinha uma porta lá que passava de uma cidade para outra, que é Jerusalém Velha, Jerusalém Nova. E essa porta, ela todo mundo esperava porque o Messias iria passar por ela. E o Senhor Jesus passou, quando ele entrou na cidade de Jerusalém, voltado para o jumentinho, ele passou por essa porta, testificando que ele é o Messias. Glória a Deus. E para você ter uma ideia, aleluia. essa porta está fechada até hoje.
Por quê? Porque ele diz assim, ele já passou, então ninguém mais vai passar depois dele. Vê que coisa linda. Glória a Deus. Todos os sinais de que Cristo é o Messias, gracioso Messias, a graça que nos foi enviada, se cumpriram. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o ungido, Ele é o Cristo, Ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Governador, o sumo convite, o sumo sacerdote, o resgatador. Ele é aquele que veio para nos resgatar do pecado. É Ele. Glória a Deus, aleluia. E aí eu fico olhando que essa graça é tão maravilhosa, esse favor é tão lindo, que às vezes ele entende, olha, ele entende que às vezes irmão, a gente está fraco. Às vezes a gente está na presença de Deus, mas tem uma fraqueza, tem uma tentação, a gente começa a ser pressionado psicologicamente. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo, que o diabo está lhe pressionando, as lembranças do passado estão vindo, e você está